Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão? Patrocínio de 240 milhões, receita de 1 bi em menos de um mês, resposta para Leila Pereira e atualização sobre os reforços. Augusto Melo jogando aberto para você aqui um resumo nesse vídeo também, atualizando tudo sobre o Corinthians, te trazendo bastidores. Então, bora se inscrever? Vem comigo! Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Augusto Melo, presidente do Corinthians, foi o nosso convidado no Jogo Aberto dessa quinta-feira, comigo, Renata Fã, João Paulo Capelanes, João Pedro Sgarbi, e a gente sabatinou o presidente. Acho que fizemos todas as perguntas pertinentes que o torcedor gostaria de saber. Ele ficou por uma hora no estúdio, e assim, muito legal, porque aí a gente teve a oportunidade de ir nos nomes, ir nas situações, nas declarações, tudo que está acontecendo, as notícias surgiam, a gente já perguntava para ele. É muito bom quando a gente tem essa oportunidade. E aí, claro que eu vou trazer um resumo aqui para você, porque pode ter gente que não tenha visto, que tenha visto e não tenha tido a mesma leitura que eu. Eu vou acrescentar em bastidores, porque assim, tivemos aí nas últimas horas situação envolvendo o Rodrigo Garro, Thiago Maia sendo especulado. Também vou te atualizar a respeito disso. Então, olha só. O Augusto Melo estava bem à vontade, estava solto e falando sobre tudo. E de cara, ele já anunciou um patrocínio, já anunciou mais um patrocínio, além daquela receita do maior patrocínio da América Latina, a Vai de Bet, com 370 milhões de reais nos próximos 3 anos, aí um contrato de 3 anos com 10 milhões de reais por mês. Ele anuncia num questionamento do Ronaldo Giovanelli sobre o CT Joaquim Grava, dos naming rights do CT. De cara, ele não responde sobre o CT. Ele diz que vou aqui oferecer em primeira mão uma informação, assinei o contrato com uma empresa no valor de 240 milhões para vender as placas de publicidade do estádio. Ou seja, na Neoquímica Arena tem aquelas placas de publicidade que vão no rodapé, né, na parte inferior. Aquelas placas vão render ao Corinthians 240 milhões de reais nos próximos 5 anos. Uma renda de 48 milhões anuais. Gente, só para vocês terem uma ideia, o patrocínio Master do São Paulo Futebol Clube é 52 milhões. Inclusive, que dobrou depois de ter substituído pela antecessora. O São Paulo firmou agora, recentemente, um novo contrato Master da sua camisa, no valor de 52 milhões de reais anuais. Só em placas de publicidade do estádio, o Corinthians está fechando 48 milhões de reais por mês. Um contrato de 240 milhões, mais os 370 milhões do patrocinador Master. E segundo Augusto Melo, isso foi promessa dele, podem me cobrar, disse ele, nós traremos uma receita de 1 bi em menos de um mês. E aí a gente foi questionando, tá, mas qual é o valor do CT, por exemplo, dos naming rights que está para anunciar? Ele não quis falar empresa, falou que tá tudo encaminhado. Ele falou, façam as contas. 370 do Master, 240 das placas, né, a empresa Brax, né, que viabiliza essa possibilidade. Bom, eu cheguei à conclusão de que os naming rights do CT vão render ao Corinthians quase meio bilhão de reais. Cerca de 500 milhões de reais para poder fazer essa conta que ele fez. Mas pode ser que existam outros patrocinadores. Mas ele mesmo falou, façam as contas. Ele prometeu 1 bi, já tem 500 e pouco. Vamos aguardar. Mas isso vai acontecer, não confirmou ainda, mas está negociando os naming rights do CT. Acrescendo receita, e é isso que vai fazer com que o Corinthians possa ir para o mercado mais tranquilo. A questão é, tem uma janela fechando no dia 31 deste mês de janeiro. Pode ser não, né? Provavelmente o Corinthians vai começar o Campeonato Paulista sem o seu elenco fechado, porque ele não conseguiu ainda trazer todos os nomes que ele quer. E ele fala que estão conversando com 3 nomes. Ele fala que tem um aqui do futebol brasileiro e 2 que são brasileiros e jogam lá fora. Então, assim, a gente está tentando descobrir, gente, mas ele não quis revelar, porque, enfim, pode atrapalhar a negociação. E ao mesmo tempo em que ele fala isso,
Um pouco antes ele disse que o Corinthians tirou um pouco o pé. Aí eu questionei ele, falei, peraí, você estabilizou a defesa, trouxe jogadores ali em que realmente Félix Torres, Gustavo Henrique, Palácios, agora o Mateuzinho, que ele confirmou no programa, coisa que a gente já sabia, mas ele vai lá e confirmou, está contratado, já está treinando no clube. Só não foi oficializado. Mateuzinho, que agora é Matheus França, né? Mudou o nome para ser o reserva do Fagner ou disputar a posição com o Fagner. Mas do meio para frente, realmente faltam opções. E ele falou, a gente não entra em leilão, e aí me pareceu, né, que ele entrou especificamente no caso do Luiz Henrique, que o Betis chegou a pedir 18 milhões de euros para negociar. Aí ficou caro. O Flamengo parece que vai pagar isso aí. Bom, o Corinthians disse, ó, se você negociar um valor comigo, não adianta no dia seguinte você falar que o valor é maior. Palavras do Augusto. E aí o Corinthians se retirou de algumas negociações por conta disso. O Borré, ele confirmou que o Corinthians estava na parada, que foi anunciado pelo Inter. Mas o Inter não vai ter o Borré agora. Pode ser até que tenha, tá? Sem nenhum tipo de corneta de secação aqui para o meu rival. O Inter está tentando antecipar e, mesmo assim, eu acho um baita lance, tá? Se você tiver ele em julho. O Corinthians não. O Corinthians queria algo agora e, por isso, não só por isso, né? O Corinthians chegou um pouco tarde no negócio e a informação é minha, aí eu posso falar para vocês, porque o Inter já tinha amarrado as pontas com o Frankfurt, que é dono dele, com o próprio empresário, então ficaria difícil para o Corinthians, quando ele chega no negócio, o Inter já percorreu um caminho muito mais longo. Mas, enfim, ele disse que tentou, que eles estavam em cima para ver se tinha possibilidade. Luiz Henrique, a mesma coisa, não entraram em leilão, saiu. Aí eu perguntei sobre outros jogadores. A Renata perguntou sobre o Pedro Raul. Aí ele fala que o Pedro Raul foi oferecido, que foi bem avaliado, mas que não há nenhum tipo de proposta por enquanto, que é o que a gente já sabia. O Corinthians realmente recebeu a informação, cogitou como um bom substituto para o Yuri Alberto, mas, assim, pelos valores envolvidos, vamos aguardar, né? Porque o Toluca quer 24 milhões de reais, pelo menos, para recuperar o dinheiro que investiu. E aí o Corinthians deu uma segurada, porque entende que o Pedro Raul não vale tudo isso. E aí você pode colocar esse dinheiro num outro atleta. Mas, assim, é uma possibilidade. Se os caras baixarem o preço, né, se resolverem emprestar, é uma possibilidade. Ele não quis, mas não tem proposta para ele por enquanto. Perguntei sobre o Igor Coronado, disse que não tem nada. O Capelanes perguntou do Roger Guedes, falou nada, mas assim, foi um nada muito veemente. Ele falou, gente, as pessoas estão me procurando, dizendo, pô, mas por que você está indo para contratar tal jogador se o Roger Guedes está aí? Mas está aí aonde? Diz o Augusto Melo, traz ele aqui com o empresário que a gente negocia. O cara está no Catar, está bem, está realizando o sonho dele, está ganhando 5 vezes mais. Gente, não tem nada, não veio nenhum contato, nem do empresário, nem do Roger Guedes, não veio. Mas assim, ele foi categórico. Esqueçam o Roger Guedes por enquanto, tá? Palavras do Augusto Melo. Falei de todos esses jogadores aí, o Gabigol foi assunto, né? E a gente segue falando do Gabigol porque, assim, ele deu algumas manchetes, né? Porque a gente perguntou, pô, você flertou com o Gabigol e a expectativa do torcedor, né? Isso é um grande problema, né? Não é que a gente não vai trazer estrelas, diz ele, mas a gente precisa trazer jogadores também bem analisados, bem avaliados pelo Cifute, que se potencializem no Corinthians. Mas nós não temos dinheiro hoje para contratar estrelas, disse o Augusto Melo. Mas nós vamos tentar fazer uma grande contratação. Aí vamos ter que escalonar aí, né? O que é uma estrela, o que é uma grande contratação. E aí ele fala e ataca o Marcos Braz, que diz que ele estava mentindo. O empresário do Gabigol, que diz que não teve negociação, ele falou, gente, houve um projeto. Eu fui direto no Landim, ele disse em outras palavras. Eu estou conversando com os presidentes. Então, quando eu tenho interesse em algum jogador, eu vou direto no presidente. Eu fui no presidente que me autorizou a conversar. E aí tem uma informação no dia que ela meio que conversa com tudo isso. O Rodolfo Landim, chegando em Orlando, na pré-temporada que o clube está realizando, o Flamengo, foi questionado sobre as negociações da renovação do Gabigol. Como estão? E a resposta dele foi, não está. Não tem nada. Ele é jogador do clube, tem contrato, vai jogar. E tá aí, gente, está paralisado. A gente teve uma conversa no ano passado, mas não andou. Então, assim, ele tem contrato, está jogando. A gente sabia disso, que o Flamengo não iria se opor se tivesse uma boa proposta. A questão é que o Augusto entendeu que houve uma demora na resposta, tanto do Flamengo quanto do jogador, e seguiu em frente. Mas, segundo o Augusto,
Houve proposta, houve tratativa, houve autorização para negociar com o jogador, houve um projeto apresentado para ele e a resposta não veio. E aí ele seguiu em frente. Então ele rebateu, né, de certa forma, o que disse o Marcos Braz, o que disse o dirigente, o empresário do Gabigol. E falar em rebater, ele foi questionado também sobre a Leila Pereira, né, provocar, dizendo que me mostrem o contrato do Corinthians para saber se é tudo isso e tudo mais. Ele não quis entrar em detalhes. E achei legal porque ele falou assim, não tenho que falar dos outros clubes, eu tenho que falar do Corinthians. O Corinthians já me dá muito trabalho. Agora, dentro de campo, nós temos 2 mundiais. Por quê? Porque a Leila falou que não adianta nada ter um patrocínio maior se dentro de campo quem ganha é o Palmeiras. Se essas equipes que estão acertando grandes patrocínios não estão ganhando nada dentro de campo. Claro que ela se referiu ao momento, mas aí o Augusto veio e deu aquele carrinho, né? Só dentro de campo nós temos 2 mundiais. O Palmeiras esteve recentemente lá, inclusive, em 2 oportunidades e não conseguiu vencer o Campeonato do Mundo. Então, ficou essa resposta aí do Augusto para a Leila Pereira. E aí o seguinte, gente, ele também foi perguntado sobre o acordo com a Caixa, identificou como uma manobra eleitoreira do Duílio, né, na reta final ali da eleição, aquele acordo com a Caixa que ele falou, me disseram que até o final do mês estaria tudo pago, estou esperando. Isso não fez parte da transição e provavelmente esse assunto vai ser empurrado bem mais para frente. Nas últimas horas, a gente teve mais algumas situações que eu queria tratar com vocês e que eu também já consegui algumas informações sobre, por exemplo, os reforços que o Corinthians contratou e que não estavam regularizados. O Ranielli era um deles. E durante o dia surgiu a informação de que o Cuiabá estava aguardando a primeira parcela e que sem esse pagamento da primeira parcela, ele não iria liberar o documento para que o Corinthians pudesse registrar o Ranielli no BID e ele pudesse estrear. O Augusto tratou isso como um absurdo, que essa primeira parcela o Corinthians teria até o dia 31 de janeiro para efetuar. A questão é, se ele quiser inscrever o jogador no final de semana, ele tinha que pagar ao longo do dia. E aí, como ele tinha outras prioridades, ele disse que já pagou 70 milhões em dívidas. Dívidas assim, curto prazo, né? Com jogadores, ele fala que todo dia aparece uma surpresa. Então, obviamente, né, ele até usou essa analogia. Você tem 2 contas na tua casa, uma que vence hoje, outra vence semana que vem, você vai pagar a que vence hoje. Então, nós estabelecemos prioridades e empurramos, evidentemente, essa questão do Ranielli. Agora, o Cuiabá quer o dinheiro para liberar? Tá bom. Para ele poder jogar final de semana, a gente vai pagar essa primeira parcela durante o dia de hoje. E realmente foi pago, porque ele foi registrado no boletim informativo diário. O Ranielli que vem treinando entre os titulares e está chamando a atenção, inclusive. O Augusto elogiou bastante ele, jogador super profissional, tá super adaptado e pode dar muito certo no Corinthians. Vai jogar no final de semana contra o Guarani. Os outros, ele mesmo citou na entrevista, o Rodrigo Garro é um que pode dar algum problema e tal, tem uma questão de documentação. E ao longo do dia surgiu a informação de que o Tajeres não quer apenas a primeira parcela, quer 2, essa e a próxima, para poder liberar. Isso por conta da fama de mal pagador do Corinthians, ou da antiga gestão. Isso o Augusto referiu, que o clube está sofrendo muito no mercado por conta dessa fama de mal pagador, de muitas dívidas que aparecem do nada. Isso chama a atenção do noticiário e eles têm dificuldades. Eles têm que chegar com dinheiro à vista lá muitas vezes para convencer o clube a liberar, porque senão os caras não liberam. É uma dificuldade que a nova gestão está enfrentando. Mas, diante disso, é muito difícil que o Garro, por conta de documentação e por conta desses valores aí que são altos, né, os caras estão pedindo o dobro, né, do que estava acordado, né, não é só a primeira parcela, são 2, dificilmente ele vai jogar contra o Guarani. Se ele não jogar, o Matias Rojas vai ser titular, que foi muito elogiado pelo Augusto, e ele até usou aquele meme do Vampeta, né? O cara estava aqui, não recebia, descobrimos que tinha 5 milhões de reais em aberto com ele. É aquela coisa, finge que me paga, eu finge que jogo, né? Agora ele está motivado, ele quer estar no Corinthians, ele está jogando bem, é um menino de riso fácil, brincalhão, que está super feliz. Palavras do Augusto Melo. E que agora ele vai voar. Talvez até seja titular por conta desse problema com o Garro. E ele elogiou muito o Garro também. Vocês vão ver o Garro, jogador muito técnico, qualificado, muito bom jogador. O restante também não foi regularizado ainda. Mas há uma divergência, né? Muita gente imaginava, inclusive eu, que a inscrição ela precisava ser feita até essa quinta-feira. Não.
O que precisa fazer é um registro online no site da federação para que a inscrição ocorra na sexta. Mas existe digamos assim, uma pré-inscrição, uma documentação que garanta ao clube de que se os jogadores entrarem no bid na sexta-feira, eles podem jogar. Então, assim, dificilmente, mas ainda pode, durante a sexta-feira, o Garro ser regularizado, o Gustavo Henrique, o Félix Torres, essa turma toda. Mas é mais difícil. O Ranieri está confirmado, assim como o Diego Palacios e o Hugo também. E para fechar, o Thiago Maia foi colocado, vinculado como uma negociação do Corinthians, porque o Inter estava acertado com o Thiago Maia, mas assim, estava tudo certo, o Thiago Maia estava no portão de embarque. E o Flamengo resolveu pedir mais. Pedir 5 milhões de euros pelo jogador. O Inter estava disposto a pagar 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. O Flamengo fincou o pé, talvez porque imaginasse que possa utilizar ele durante a temporada, e disse, não, nós queremos 5. E aí o Inter recuou. E aí surgiu a informação de que o Corinthians poderia, peraí, se o Inter não conseguiu, vamos atravessar e tal. Me disseram que não tem nada disso. Thiago Maia não está sendo procurado ou cotado no Corinthians. Essa é a informação que eu tenho. Tentei resumir aqui mais ou menos o que o Augusto falou, para dizer para vocês que o Corinthians segue no mercado, tem 3 nomes sendo conversados, que a gente não descobriu ainda quem são, mas que falta, viu? Falta. O Augusto sabe disso. Falta não apenas atacantes, falta um grande atacante. Ele valorizou bastante o Yuri, o Romero, mas ele sabe que falta um grande atacante. O importante é que o dinheiro está entrando, né? Ele tem conseguido acordos muito bons, o que mostra a incompetência da antiga gestão, e com isso, arrecadando mais, a tendência é que o Corinthians seja mais forte no mercado. E aí, gostaram da entrevista, do resumo, do bate-papo, das informações? Comentem aqui e inscrevam-se no canal, né? Olha aí, postando vídeo de madrugada, porque é o que dá, né? Filho pequeno, gente. Eu não consegui parar o dia inteiro, só agora, para trazer conteúdo para você. Beleza? Eu volto na próxima. Tchau!